o trabalho da Maria Fernanda num livro em que ela escreveu. Muitas vezes a gente, vou falar como pais, avós, a gente não consegue alcançar o interior da cabeça de um adolescente. A gente tenta, mas não dá. Por quê? Os adolescentes têm na sua fase, como nós temos no adulto, a criança, o idoso. Porém, tem um detalhe. Quando um adolescente abre o coração, é hora de nós ouvirmos esse coração e entendermos, porque a angústia de um jovem pode ser também as mesmas alegrias, angústias, dúvidas, ansiedades de muitos outros jovens. Por isso, já aqui na sala, eu dou boas-vindas a Maria Fernanda. Seja bem-vinda hoje no programa Mulher.com, querida. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E o legal para nós é entender que você abriu seu coração num livro. Esse é o seu primeiro livro, Maria Fernanda? É, O que te deu assim na telha? Falou, vou escrever um livro. Qual foi desde o pequena eu start? sempre tive vontade de escrever um livro. Eu não sabia como ia ser, mas eu sempre tive essa vontade. Eu não sabia nem o que era escrever, mas eu já tinha essa vontade. Falava com minha mãe, eu vou ser escritora, eu vou escrever um livro. Eu escrevi historinha de 2 páginas e dizia que era meu livro. Isso antes. Aham, Em qual fase? Criança? criancinha. Antes de eu aprender a alfabetizar, eu já dizia que eu queria ser escritora. Oh, meu Deus! E olha, você é muito bem-vinda hoje, porque você não compartilha o seu livro, você compartilha a sua história. Hoje, Sim. como jovem já, 18 anos, passou a sua fase da adolescência e você hoje reflete o que muitos adolescentes sentem. E uma das coisas que o adolescente sente e não compartilha, e muitas vezes nem com os amigos, são as suas dores. Não só as suas angústias e ansiedades, mas as suas dores também. Você viveu isso? Quais elementos você coloca como mais importantes no seu livro que você dá destaque? A dor é uma delas? Sim, eu escrevi no meu livro algumas dores, principalmente a questão da cobrança social ali, é, e a dor do luto que a protagonista viveu, porque eu também gosto muito de psicologia, então minha mãe é psicóloga, eu converso com ela, e aí eu estava conversando com ela e eu quis juntar a questão da teologia, do romance, que eu sempre fui apaixonada, e da psicologia também, que eu adoro. Nesta personagem que leva toda a história no seu livro, esta personagem, ela consegue mostrar as dores dela, ela expõe estas dores ou são dores silenciosas? Não, ela consegue mostrar as dores, porque ela também reflete um pouco sobre as dores dela. E ela vai contando aos poucos, dentro da narrativa, algumas questões que você vai percebendo. Algumas ela consegue dizer, e outras você vai percebendo pela fala dela, de como ela se comporta, das coisas que ela pensa. Alguns já estão ali claros e outros você vai entendendo. Tem muito da escritora na personagem? Um pouco. Um pouco. Por exemplo, eu vou falar por mim, como mãe, meus filhos pequenos, eles amavam ir para a praia e a gente construir castelos. Às vezes uns bem grandes, com muralhas, túneis e etc. Eu vou falar que isso... Mas quando a maré subia, o castelo já era. E muitas vezes a gente vê na ilusão de um adolescente esse construir, sabe, sonhar e pensar. Mas muitas vezes a maré sobe, a vida continua e esses castelos se desmoronam. Isso tem também, isso na vida de qualquer pessoa, né? Mas na personagem do seu livro também tem? Sim, a Letícia é uma princesa, né? Que todo mundo por fora pensa que a vida dela é perfeita e que ela vive realmente na perfeição. Só que conforme você vai vendo a vida dela, você percebe que ela foi muito rejeitada, ela tem questões, por exemplo, uma das questões que ela traz é a questão de não se sentir merecedora do amor, aí ela vai se conectando com Deus, ela perde a mãe, que é
o suporte que ela tem ali. Então, apesar de ser uma princesa, viver no castelo, ter todos os atributos que todo mundo achava que seria uma vida perfeita, ela tem uma vida imperfeita, com dores, com sofrimento também. Ah, você com certeza, ao escrever, você não só realizou um desejo de criança, né, de escrever um livro, um romance principalmente, mas trazendo também um pouco do que está no interior dos adolescentes, o que para nós, pais, adultos, professores, pessoas que lidam com os adolescentes, muitas vezes nós queremos entrar nesse mundo, nós queremos alcançar esse coração e a gente não consegue. Você acha que o seu livro, além do romance, de ser uma história, vai ajudar também os adultos a entenderem um pouco mais os adolescentes, as suas angústias? Eu acho que sim, porque quando você tá lendo o livro, você começa a quase viver a vida ali do personagem. Então você começa a entender aquelas questões. Então, por exemplo, alguma coisa que às vezes o seu filho falou pra você, mas como você não viveu aquilo, você não entende. Mas quando você lê o livro, você vai vivendo aquilo junto com a personagem e aí você começa a entender como aquelas atitudes, falas podem afetar o ser humano. No caso da Letícia, com a perda da mãe, e isso na nossa vida, mesmo adultos, nós temos uma dificuldade muito grande de encarar tudo isso. Às vezes somos obrigados a amadurecer quando algo tão sério e essa ruptura tão grande acontece. Claro que eu gostaria muito que você respondesse agora, mas eu vou pedir a você que fique por aí, porque eu quero muito essa resposta sua sobre esse amadurecimento da personagem a partir da dor ou de outras coisas que ela viveu depois do intervalo. Pode ser, Letícia? Letícia, eu estou chamando o nome da personagem, Maria Fernanda. Pode ser, querida? Claro! Então, nós vamos fazer o seguinte, eu convido você, Maria Fernanda, você que está em casa também, a tomar um copo d'água, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta, rapidíssimo. Segura aí, a gente volta. O programa Mulher.com tem o prazer de receber a Maria Fernanda Leite, escritora do livro Um Amor Mais Que Perfeito, mas ela traz também junto com o livro uma reflexão. E é interessante que a gente, ao conversar com ela, a gente entende através da personagem do livro essas angústias, essas ansiedades de uma adolescência que muitas vezes precisa amadurecer, né? De uma forma, muitas vezes até brusca. E aí eu gostaria muito que você pudesse responder agora, através da Letícia, da sua personagem, ou na sua visão de mundo, Maria Fernanda, sobre esse amadurecimento, que muitas vezes é forçado. A vida força que esse adolescente amadureça. Como você trata isso no livro? Então, a Letícia, ela começa a ser muito forçada pela questão de que ela tem que assumir o reino. E logo depois que a mãe dela falece, ela se vê encurralada, porque começam a colocar que ela tem que casar e arrumam um noivo para ela. Então, ela tem a questão da adolescência, como todos nós, da pressão que ela vai sofrendo, tanto da família quanto social. E tem a questão do casamento também, que é uma coisa que ela não quer no começo do livro e que ela é pressionada a viver aquilo naquele momento. Eu acho que a adolescência é uma fase que tem muita cobrança social, tanto familiar quanto de tipo, amigos, sociedade em si, que às vezes as pessoas não estão nem prontas para essa cobrança ainda, elas não têm maturidade suficiente para esse tipo de escolha, como, por exemplo, a escolha de futuro. O tempo todo tá falando de que você tem que escolher a faculdade que você quer fazer, Enem, desde o sexto ano do fundamental. Então, às vezes, as pessoas cobram demais uma coisa que os adolescentes ainda não estão preparados para viver. Tem formas de se preparar para isso? Ou os adultos que Acho que têm que se não. preparar para entender o adolescente dessa fase? Eu acho que não. Acho que uma das piores coisas que tem é que é uma fase muito intensa. Então, qualquer coisa que é diferente, ela é excluída. E é uma fase que muitas portas são abertas e que você ainda não sabe quem é você direito.
Porque, tipo, desde antes, assim, você era tratado como criança. Então você não tinha muita opinião, muita escolha, você ia seguindo sua vida. E aí, quando você chega na adolescência, as pessoas começam a cobrar uma maturidade de adulto que você ainda não tem. E começa a abrir várias possibilidades, a cobrança de que você tem que escolher as possibilidades, e muitas das vezes você não sabe nem quais são as possibilidades, você não consegue nem entender direito o que são. Eu imagino que muitos adolescentes, ao ler o seu romance, vão se identificar com a personagem, porque é um pouquinho da história de cada um. Aí falamos Sim. sobre esse amadurecimento. Muitas vezes eles são obrigados para ajudar a família até entrar no mercado de trabalho, mais do que decidir a profissão, é aceitar muitas vezes algo que eles não gostam de fazer, mas por necessidade, enfim. E isso também tira um pouco o crescer natural, né? Porque é obrigado a amadurecer com aquilo que aconteceu no caso da Letícia, a morte da mãe, assumir as responsabilidades de adulta e sem selo, né? Então, eu consigo entender essa parte e eu acho que vai, com certeza, tocar o coração de muitos jovens. Jovens de todas as idades, viu, Maria Fernanda? Eu já fiquei curiosa para ler aí o livro Um Amor Mais Que Perfeito. Agora, que outras abordagens você traz no livro? Olha, nós vamos colocar essa foto de você autografando os livros. Isso faz parte do amadurecimento também, porque você escreveu um livro e tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativa. Você está cativando o coração do público através do seu livro. Essa foi a noite de autógrafos da estreia, da entrega do livro? Foi. Como foi para você esse momento? Nossa, foi maravilhoso. Eu fiquei, parecia que, tipo, que não estava acontecendo, porque eu nunca imaginei que eu ia publicar um livro tão nova. Eu tinha esperança de publicar, mas eu sempre tive a ideia de que, tipo, eu tinha que ter uma família já formada, eu tinha que ter uns 30 anos para publicar. E aí, quando Deus me chamou e eu senti que eu tinha que publicar o livro que eu estava escrevendo, que estava pronto, e eu vi aquilo se concretizando, foi ver realmente um sonho se realizando, um sonho muito profundo. Acho que eu nunca realizei um sonho tão grande quanto foi esse. Você falou, colocou Deus agora na sua fala. A fé faz parte também daquilo que você tem dentro do coração que você quis imprimir no livro? Com certeza. Eu acredito que todo livro ele carrega uma parte do autor e Deus é a minha vida. Então, se não tiver Deus no livro, não tem uma parte de mim. Ai, pode repetir isso, por favor? Eu acredito que todo livro carrega uma parte do autor. E Deus é a minha vida. Então, se Deus não estiver no livro, não tem uma parte de mim. Gostei disso, menina. Você já amadureceu bastante. Apesar dos seus 18 anos, eu tenho certeza que nós teremos a oportunidade de ter outros livros da Maria Fernanda e a gente poder entender, quiçá, mais livros do universo adolescente, mas trazendo essa fé. A renovação da igreja está nesse jovem que se entrega, porque o jovem não tem medo, ele se atira. Ele pode até quebrar a cabeça, mas ele se atira, ele gosta disso. No caso da sua personagem, além de assumir as responsabilidades no lugar da mãe, a responsabilidade, enfim, de toda a parte política, a parte financeira, seja lá qual for as responsabilidades dela, as decisões que ela teria que tomar, quais outras decisões dependia exclusivamente dela, mas que outros tomaram as decisões por ela? Por exemplo, você falou sobre ela se casar. Onde o amor entra? Então, ela, logo depois que ela perde a mãe, o pai dela começa a agir com ela de uma forma que, tipo, ele meio que escondia. Ela percebe que a mãe fazia aquela apaziguada ali da relação deles. E aí ela começa a se sentir também rejeitada, então ela tem que lidar com a questão da rejeição do pai também. E aí, quando eles colocam ela para casar, ela conhece o Peter, que é um menino também muito bom, cristão, e ele tá ali, só que ele
se comove com ela, ele se apaixona por ela. No começo eles se apaixonam, mas eles tentam fingir que eles não estão apaixonados. Então eles têm até algumas briguinhas no começo do livro, que tem a ver com a questão do medo de se apaixonar de ambos. E aí eles vão, conforme o livro vai fluindo, eles vão se tornando muito amigos e você percebe o amor florescendo dentro dos dois. Então ele é além de ser o par romântico, ele vai ajudando ela a dar o suporte. Ela vai percebendo que ela também tinha medo de ser amada, por isso que ela não conseguia ter tantos amigos, ela se afastava das pessoas, e ele vai rompendo com essa barreira dela, enquanto ela vai rompendo com algumas barreiras dele. Então, são vitórias que eles alcançam juntos, apesar de não poderem expressar esse amor. Não vou perguntar para você o que acontece no final, porque quem quiser vai ter que ter aí o livro Um Amor Mais Que Perfeito, porque esse é o sonho de cada um, encontrar um amor mais que perfeito. No seu livro, você já passou para nós muitos dos sentimentos e das coisas que você queria transmitir, inclusive trazendo o universo adolescente à tona e mostrando para as pessoas a respeito do que vive essa personagem que está dentro do interior de cada adolescente. Mas a literatura jovem, no seu caso, ela tem um propósito. Pode ajudar a transformar vidas também? A leitores se identificarem com a personagem e mudarem suas vidas? Eu acredito que sim, porque quando a gente lê, a gente se coloca ali no lugar do personagem. E quando você tá lendo um livro e você percebe que o personagem viveu alguma coisa que você tá vivendo, ou ele tá vivendo alguma coisa que você também tá vivendo e ele conseguiu superar aquilo, você acredita que você também pode superar, que também há outros caminhos do que só o caminho que o mundo te mostra. Quando você consegue perceber que, mesmo que seja de forma fictícia, mas que a personagem conseguiu passar por todas as questões emocionais, todas as cobranças e continuar na fé dela, no caminho, sendo ela mesma, você fica inspirado para fazer isso na sua vida também. Gostei disso. Muito obrigada, Maria Fernanda. Eu gostaria de fechar com uma mensagem sua para os jovens de todas as idades que leiam seu livro. Por quê? Por que ler o meu livro, é isso? Sim. O que eles vão É, encontrar que vai fazer diferença para eles? Qual o seu recado? eu acho que o meu livro ele vai retratar mais do que um amor. Ele vai retratar o amor de alma deles dois, um amor de verdade, mas também o amor de Deus. Ele vai trazer esperança não só para a questão romântica da vida, mas para a questão também do amor próprio, a questão como um todo. Eu acho que ele traz esperança de uma vida melhor. Querida, eu quero agradecer a tua participação conosco. Eu já fiquei com vontade de ler o seu livro. Eu Nós que estamos agradeço. disponibilizando aí o seu Instagram. É M.A. Fernanda Leite, é isso? Tudo junto? Isso, Tudo isso. junto. Achou você no Instagram? Acha as formas de adquirir o livro, de interagir com você, fazer perguntas. Enfim, é o jeito de encontrar você e o livro. Sim. Olha, já estamos esperando o próximo. Eu nem li nem o primeiro, já estou esperando o próximo, porque eu gostei da nossa conversa e só posso te desejar. Primeiro, muitas bênçãos. E depois, Amém. muito sucesso e muitas vitórias. Muito obrigada. Um Tá beijo, uma Maria honra estar Fernanda. aqui. Obrigada, viu, Beijo. querida? Beijo.